O grande ponto entre liberação do fluxo de prosperidade e fazer movimentos para multiplicação da prosperidade é você entender que você é o ponto de convergência. Para trás está o seu conteúdo ancestral, o seu passado, as escolhas erradas que você fez, o manejo errado que você fez e que você pode estar lidando com isso, e esse conteúdo entope o cano por onde flui a prosperidade. É isso essencialmente que a gente trabalha no dinheiro sistêmico. Você entender o fluxo da vida, entender como é que você recebe isso, né? Como é que você recebe isso dos seus ancestrais, quais são os códigos que existem ocultos, né? Os valores ocultos. Cada clã tem um número de zeros autorizado. E para você passar o número de zeros, olha bem, é um trabalho, né? Porque se você passar o número de zeros, você perde pertencimento. Então aí entram as compensações, tá? Muita gente não entende sobre isso e precisa promover a própria falência para poder continuar pertencendo. Porque senão como é que vai fazer? Né? Então, quando você não entende os padrões, você, por lealdade, boicota você mudar de nível. Então, é por isso que você precisa aprender a identificar os padrões ali para poder sair dos contextos dos padrões, né? Existe um padrão na sua família, no seu clã. E você precisa compreender que padrão é esse, para poder identificar qual é a sua relação com esse padrão. A questão não é simplesmente, será que você repete inconscientemente o padrão? Mas o mais sério será que você não está em compensação com alguma questão do seu clã? Compensando as questões do seu clã sem saber disso? Uma coisa que a gente trabalha muito no dinheiro sistêmico é o entendimento de que as escolhas das profissões muitas vezes são compensatórias. E porque a gente faz escolhas compensatórias, por exemplo, quantas pessoas vão trabalhar com profissões de cuidado, por exemplo, ser professor, trabalhar com enfermagem, trabalhar com nutrição, para compensar suas ancestrais que não nutriram por alguma razão. E aí, por estar nesse movimento de compensação, não ganham dinheiro, porque na verdade estão ganhando o quê? Compensação, estão expiando uma culpa do clã. Então aquela pessoa sente um bem-estar, né? Alguém olha e fala, gente, mas pelo amor de Deus, você trabalha nesse turno. Toda vez que alguém precisa, eu conheço gente que trabalha com enfermagem, por exemplo, que toda vez que alguém precisa trocar de turno, a pessoa se oferece, aí você fala, oi, tudo bem? Que conta é essa, gatinha? Que compensação é essa, ancestral? Que você se sente tão inocente, né? Tão com um sentimento maravilhoso por não prosperar, pagando as dívidas do clã. Os movimentos de compensação, eles são muito maiores do que a gente pode imaginar. Professor também é forma de compensação? Veja, a questão não é uma profissão. A questão é você entender essa profissão dentro de um contexto da sua família. Por exemplo, eu tenho alunas do dinheiro sistêmico que identificaram que, por exemplo, se tornou professora porque a avó foi impedida de estudar naquela época, né? E viveu uma frustração muito, muito grande. Aí vai lá a neta e se torna professora para compensar a avó daquela infelicidade. Que no casamento não foi autorizada a estudar, que era o sonho dela. Aí ela se torna professora e solteira. Olha que compensação. E não entende que está em compensação. Veja, ela perguntou, compensar para pertencer? O movimento de compensação é o movimento mais forte do inconsciente. Toda a alma se move em compensação. Quando que para? Quando ela entende a compensação que ela tá. Não tem outra forma de saber. Gente, Dani, mas não tem ninguém que não esteja em compensação? Todo mundo está em compensação. A diferença é identificar essa compensação e transformar o amor que não vê no amor que vê.
Mas todos nós nos movemos em compensação de forma inconsciente. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que muita gente não ganha dinheiro porque tem um ganho secundário. Por exemplo, a quantidade de terapeutas na internet que não prosperam. Por que não prosperam? Porque ensinam o que não vivem e usam esse ensinar para sustentar um eu fantasioso. Então, já estão tendo um ganho, não é mesmo? Tudo aqui, Dani, eu faço live, eu escuto isso, Dani, eu faço live, quase ninguém entra, eu abro caixinha, quase ninguém responde. E você faz o quê? Eu trabalho cura de mulheres. Gata, mas olha bem, não tá precisando curar um monte de coisa aí, não? Quem é que você tá curando? Sua mãe? Entende? Mulheres que não vivem cura, mas que vivem a fantasia de ser curadoras. Mulheres que não são curadas, mas que vivem a fantasia de ser curadoras. E aí, elas acreditam naquilo, elas vendem aquilo, elas sustentam. Não, porque eu faço um trabalho com mulheres e não sei o que, mas não ganha dinheiro. Por quê? Porque tem um ganho secundário, a fantasia dessa identidade. É um ganho compensatório. Por exemplo, quantas pessoas, terapeutas, recebem pacientes de qualquer linha que seja e acabam trabalhando uma série de questões suas através daquele paciente. Ganho secundário, porque ela está com a ajuda do paciente, ela está aprendendo coisas que ela própria não sabe. Então, existem muitas coisas que a gente precisa olhar para conseguir entender onde está a compensação. Muitas vezes a compensação está relacionada ao clã, ao movimento do clã como um todo. Às vezes, por exemplo, famílias e famílias de advogado. Todo mundo é advogado. Aí você vai descobrir que o ancestral da pessoa era alguém que veio para o Brasil numa incumbência política e por conta disso, de favores políticos, construiu um patrimônio que na verdade era injusto, porque veio de favores políticos. E aí, não sei quantas gerações trabalhando como advogado, sem conseguir prosperar, para promover justiça e equilíbrio dentro do histórico do clã com prosperidade. Tudo isso aqui é o assunto do curso Dinheiro Sistêmico. Entender que a sua relação com o dinheiro é sistêmica e você não sabe. Tem relação com o seu sistema. Como é que o dinheiro caminha no seu sistema e como ele chega até você.